Bom dia, nono. Beleza? Ações condicionais, as if clauses. É a gramática da vez aí, certo? Da unidade 10. Então, vamos ver o que diz aqui, ó, sobre as if clauses. Esta é uma situação que expressa condição. Uma frase condicional é formada por duas orações. A principal, que expressa a ação, e a condicional, que expressa a condição. Esta é geralmente acompanhada de if, certo? Então, a oração que tem o if é a condicional. A outra é a principal. Orações condicionais podem expressar condições prováveis, improváveis e impossíveis. Ele vai explicar aqui para nós. Ó. Vamos ver esse pequeno gráfico aqui, essa tabelinha. Então, você tem, ó, aí em vermelho a oração principal, em verde a condicional e em azul a condição que é expressa. Então, na oração principal aqui, ó, a gente tem futuro simples, que é aquela questão do will, né? Depois você tem um presente simples, né? E a condição, se é provável aquilo acontecer ou não. Vamos ver esse exemplo aqui embaixo. I will travel if I have free time. Esse daqui é o primeiro tipo, que é o tipo provável, certo? Condição provável. O que ele diz aqui? Eu, aí entra o futuro simples, ó, com will. Will mais o verbo principal. I will travel, eu vou viajar, eu viajarei, se eu, have, presente simples, tiver tempo livre, né? Viajarei se eu tiver tempo livre. Então, você vê como mostra aqui na tabelinha. Começa com o futuro simples, o eu e o verbo. Depois, presente simples, um verbo no presente simples que vem depois da condicional, né, do if. E não é uma coisa difícil de acontecer. Ó. Se for provável de acontecer, você vai usar o will, porque vai acontecer no futuro, é provável. Né? É tipo, se eu tiver dinheiro, eu comprarei aquele livro. Né? Não é uma coisa tão difícil de acontecer, é provável acontecer. Se eu tiver dinheiro, né, ganhar o meu dinheiro normalmente no próximo mês, eu vou comprar meu livro. If I have money, né, I will buy my book. Ou, para ficar a construção igual a deles, I will buy a new book if I have money. Né? Comprarei um novo livro se eu tiver dinheiro. Vamos deixar ela anotada aqui para nós, né? Como exemplo. Então, I will buy a new book if I have money. Ó. Você tem aqui o will mais o verbo, que é o futuro simples. Aqui você tem o if, ó. Condicional aqui, né? O se. E aqui você tem o verbo no presente, have. Ok? Então, I will buy a new book if I have money. Oração do tipo 1. Então, tá aqui a formulazinha para ela. Futuro simples, né? Que é o will mais o verbo, o if e, na outra oração, o verbo no presente. Certo? Vamos ver aqui o tipo 2. I would buy a new book if I had money. Esse é o tipo 2, é improvável. Então, eu compraria. Ó, esse would aqui, ele transforma o verbo nesse tempo, que fica faria, iria, gostaria, certo? Está aqui o verbo principal e a partículazinha would. Eu compraria um novo livro se, ó, if I had money. Se eu tivesse dinheiro, né? Aqui está had. Ele tanto pode significar tinha, que é o passado simples, como o tido, o tivesse, que são outras formas de passado, né? Como, por exemplo, o particípio. Tá? Então, eu faria tal coisa se eu tivesse, né? Aí aqui é a condição, né? Se ele tivesse dinheiro, ele não tem dinheiro. Então, essa daqui é o tipo 2, é improvável. Não é impossível. Compraria se eu tivesse dinheiro. Eu não tenho, por isso não compro. Mas se eu tiver, comprarei. Né? Quando ele arrumar o dinheiro, deixa de ser tipo 2 e volta a ser uma tipo 1. Certo? Vamos ver então agora a oraçãozinha condicional do tipo 3. I would have bought. Certo? Eu teria comprado. Então, aí você precisa do quê? Por que ele é a perfect? Porque tem o have. O have é sempre do perfect, né? E aí, em seguida, você tem que entrar com o particípio.
comprado, saído, se fosse o caso, né? Achado, certo? Esses finais aí são os particípios. Então, eu teria comprado um livro novo se eu, mesmo caso, tivesse tido dinheiro. Esse é o tipo 3, impossível. Então, essas são as orações condicionais. Você pode identificar com essas dicas aí quais são os 3 tipos. Então, para o tipo 1, você tem aqui, ó, I will have grade 10 if I understand the subject. Então, vou tirar 10 se eu entender a matéria. A dica é o will. O will que manda o verbo aqui para o futuro, né? Você viu lá naquela tabelinha a condição. Então, se tem will, vai ser o tipo 1, certo? Tipo 2, uma coisa que você faria. I would have grade 10 if I had understood the subject. Então, eu tiraria nota 10 se eu tivesse entendido, né, a matéria. Então, a dica é o would. Ó. Tem o would mais um verbo, não é necessariamente o have sempre, tá? Você tem o tipo 2. Tipo 3, o tipo impossível, né? O tipo 2 é o improvável, o tipo 1 é o provável. Então, eu teria tirado 10, né? Se eu tivesse entendido a matéria. Então, esse aqui eu tiraria, ainda existe uma chance, né? Esse daqui não, eu teria tirado, então é porque a situação já é finita, né? Já acabou. Então, a dica é would, mais o have e mais o verbo. Aqui, por coincidência, o verbo é o have nas duas formas, né? Só que você vai ter ele aqui no particípio, né? Teria tirado, tá? Então, isso daí pode ajudar vocês a identificarem cada uma, né? Veja aqui que o tipo 1 só tem uma coisinha para você prestar atenção, o tipo 2 tem duas e o tipo 3 tem 3 coisas. Então, é bastante simples até. Então, não chore. Beleza? Bye, see you.